Bom, então a FEA divulgou, através do núcleo de contas, o desempenho do PIB dos municípios gaúchos em 2009. É uma publicação conjunta da FEA e de todas as outras instituições estaduais responsáveis pelo cálculo do PIB, juntamente e sob a coordenação do IBGE, ou seja, uma metodologia unificada, plenamente comparável e que dissocia o produto interno bruto estadual em nível municipal. É um trabalho bastante interessante, que eu vou passar algumas das principais mudanças e principais acontecimentos no ano base, que é 2009. A gente percebe claramente que a queda no preço da soja, principalmente, mas também no trigo e no milho, fez com que aqueles municípios, na região da produção, na região noroeste do estado principalmente, que possuem esses cultivos como produtos preponderantes na agropecuária, tiveram um desempenho bastante ruim em termos de valor, ou seja, está considerando volume e preço. Ao passo que aqueles municípios que têm a indústria de beneficiamento do fumo como uma das principais na atividade produtiva, tiveram um desempenho bastante alto, como foi o caso de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e outros municípios no entorno, no Vale do Rio Pardo, que tem a produção baseada nesse produto. Finalmente, na agricultura, aqui na região das hortênsias e principalmente no campo de cima, nos campos de cima da serra, nos municípios de Bom Jesus e São José dos Ausentes, o valor da produção de maçã e batata inglesa fez com que a economia desses municípios, bastante dependente desses dois produtos, crescesse de forma bastante alta. Então, esse é o cenário geral. Nós analisamos também a quantidade de municípios que dependem majoritariamente de cada setor. O principal deles é o setor de serviços, 315 municípios dependem dele em maior grau. O crescimento ao redor da média não foi simétrico. Nós tivemos mais municípios que cresceram abaixo da média do estado e um número menor de municípios que cresceram acima. Isso implica que, em média, os municípios maiores cresceram mais que o estado, ampliando a desigualdade e a diferença que existe entre o PIB nesses municípios. Finalmente, 131 municípios tiveram uma queda no PIB em 2009, refletindo o ano de crise, a conjuntura internacional desfavorável e uma série de outras questões. A gente destaca também o PIB per capita, que existe uma enorme desigualdade, tanto em termos municipais quanto em termos de CORED. Exemplificando em termos de Conselho Regional de Desenvolvimento, o Rio Grande do Sul possui 28 COREDs, sendo que 6 deles, e os mais ricos em termos per capita, ou seja, dividindo o PIB pela população, são aqueles que têm uma renda média mais alta do que o estado do Rio Grande do Sul. São eles: o CORED da Serra, o CORED Vale dos Sinos, o Alto Jacuí, o Metropolitano Delta do Jacuí, aqui no entorno de Porto Alegre, o Vale do Rio Pardo, os municípios que dependem muito da indústria do fumo, e a região da produção, que mesmo não tendo um ano bom, permanece sendo o 6º CORED em termos per capita. Todos esses 6 têm uma renda média acima do estado, ou seja, são regiões ricas, prósperas e que têm uma produção por habitante maior. Todos os 22 demais, que são COREDs menores e que têm uma participação econômica também menor, têm a renda média abaixo do estado. Então existe uma desigualdade, uma assimetria muito grande, porque dos 28, 6 estão acima da média e outros 22 estão abaixo da média do estado do Rio Grande do Sul. Então isso exemplifica que há uma desigualdade bastante grande, regionalmente falando, da questão não só da produção em valor absoluto, mas da produção per capita. Nós apontamos os principais crescimentos. O maior crescimento foi o município de São José dos Ausentes, em função do que eu já citei, maçã e batata inglesa. Municípios que tiveram queda, tiveram as menores variações do PIB. Analisamos destaques e, por fim, chegamos ao ranking dos municípios.
Em função da queda do polo petroquímico em valor de produção, o município de Triunfo apresentou uma queda no seu PIB. E como Gravataí, que depende muito da fábrica da GM, e os estímulos governamentais em 2009, anticrise, foram no sentido de reduzir alíquotas de produção, no caso o IPI, isso rendeu um ganho de participação para o município de Gravataí, que depende muito dessa atividade. Em função disso, tanto da queda de Triunfo quanto do bom desempenho de Gravataí, houve uma troca de posições. Então Gravataí, que era em 2008 o sexto PIB do Rio Grande do Sul, passou para o quinto lugar e Triunfo recuou uma posição. Finalmente, o município de Santa Cruz do Sul, em função do bom desempenho atrelado ao fumo, acabou ganhando 2 posições. Era a 10ª economia, passou para a 8ª, ultrapassando os municípios de Pelotas e Passo Fundo. Então, em resumo, esse foi o trabalho apresentado.